Ah, que alegria! Olá, professora Roberta, é um prazer Boa tarde, professor, tudo bem? Estamos aqui à disposição para bater um papo, esclarecer as dúvidas na medida do possível e ter a oportunidade aí de trocar experiências. Vamos aí, o que a senhora mandar, o que a senhora disser, eu faço. Manda que eu respondo. Estou emocionada. Eu sou uma aluna desde a faculdade, tem 16 anos que eu advogo. Olha só, o meu primeiro exemplar. Olha, da capinha dura, uma que saudade. O exame da OAB através desse livro. Eu tenho uma saudade dessa capa. Eu gostava muito, sabe? Foi a das primeiras edições, né? Era a capa dura com esse formato. Confesso que era a minha favorita até hoje, mas tem essas coisas. Eu tenho a coleção toda, tem os novos, eu já tenho os novos, mas esses aqui, ó, eles são porque eu estudei cada página, então claro. É especial. Para mim é um prazer. Pessoal, muito obrigada àqueles que estão conosco. O professor Rodolfo Pamplona dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, que ele é, como nós sabemos, juiz do trabalho da 5ª Região, mestre e doutor em Direito pela PUC. Opa, travou um pouquinho, voltou. Voltou. Desculpe. Professora de da graduação e pós-graduação em estricto sensu da UFBA, Universidade Federal da Bahia, professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil, membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, cantor, poeta, uma pessoa iluminada, isso tudo a gente já sabe. Prazer é meu, querido, à disposição sua, de toda a advocacia aí do Mato Grosso, de todos os amigos e amigas que quiserem participar da live. Para mim vai ser um prazer tecer considerações, esclarecer dúvidas, apresentar a minha visão sobre determinadas questões. A gente está num período, que é um período muito, muito complicado, porque nós estamos, na verdade, quem diz saber todas as respostas para as implicadas questões que a gente enfrenta, simplesmente está blefando, ou está no exercício de arrogância. Nós, na verdade, estamos construindo um novo caminho, né, para essa atuação, e a gente vai tentar entender, na medida do possível, como realizar. Para mim, é um prazer servir através dessas lives. Eu já passei, perdi as contas, não vou mentir, né? Tem a doutora Larissa que faz a baixa para mim, coloca ali. Era a última vez que eu contei, era 160 e tantas lives, né? Mas eu estou à disposição de todos vocês para bater um papo, explicar ou já ir direto para a pergunta que a senhora achar. Minha missão de vida é uma máxima de Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. E acho que dessa forma eu posso contribuir para a sociedade aí. Quero mandar só um abraço aqui em especial, enquanto que essa parte inicial a gente fica falando para o pessoal perceber que a gente já está ao vivo, né? Estou vendo aqui meu irmão, que mora na Flórida e está assistindo aqui, então quero mandar um beijo para ele. E aí do Mato Grosso, mandar um abraço para todos os amigos e amigas que eu já fiz aí, né? Em especial para o meu amigo Marcos Avalone, que é uma figura muito rara, gente muito boa, muito engraçado, muito preparado. E eu fico brincando dizendo que ele é meu agente aí, meu empresário, quando eu fui com a minha banda, quando eu vou fazer a palestra cantada. Ele é um cara sensacional, então é sempre um prazer estar junto com vocês. Eu digo assim, Cuiabá é ótimo, o problema é só o calor. Tirando o calor, né, é tudo muito legal aí. Então, e nós estamos com dias amenos aqui. Essa semana foi com temperaturas amenas, né? Graças a Deus. O que é temperatura amena para alguém de Cuiabá? Só para o pessoal... Não, nas manhãs aqui estavam com 14 graus, né?
Foi um isolamento social, assim, feito pelo cuiabano, porque só assim, nossa, sabe? Olha, na Bahia, se fizer menos de 20 graus, as pessoas botam bota, casaco de lã. Não, com 23 graus a gente coloca a bota, porque não E, tem e acima de 28 graus, tira a roupa. Porque Salvador não faz menos de 20 nem mais de 28. Acima disso, as pessoas ficam nuas, praticamente. Vamos lá. Mas então, nós estamos num momento aqui de muita insegurança com relação a essa questão das audiências de instrução. E a gente tem conversado bastante com o nosso tribunal aqui. Nós temos, a advocacia tem um excelente relacionamento com o tribunal, mas o tribunal lançou uma portaria que a gente começaria aí as audiências de instrução essa semana, a partir do dia 25, e a gente ainda não conseguiu demover nenhum milímetro dessa intenção, embora a Comissão de Direito do Trabalho e a OAB, a diretoria da OAB, esteja tentando aí sensibilizar essas angústias que nós, advogados, temos, né? Com relação a alguns prejuízos processuais que nós podemos ter com essa produção de prova de forma telepresencial. E essa semana, o meu telefone é quase um call center, assim. Essa semana eu recebi diversas ligações de muitos colegas me perguntando coisas básicas com relação a links ou situações mais complexas do CPC com relação à incomunicabilidade, enfim. Então, eu percebo que, muito além do medo que todos dizem que os advogados estão enfrentando com as audiências de instrução, por videoconferência, ou de estar trabalhando apenas a hipótese da má-fé, da parte contrária e tudo mais, eu vejo que, na verdade, a advocacia está num impasse se ela faz a produção de prova com prejuízos ou se ela deixa esse processo parado para quando essa pandemia passar. Porque, na verdade, a advocacia está cortando na própria carne. Ela não sabe muito bem o que faz, porque sobrevive do processo, mas vê que pode aniquilar a ação dependendo do que for produzido. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, sabe? Sobre questões que envolvem as instruções e ver sua visão, trazendo luz aí para a advocacia. E, assim, uma das situações que a gente pensa com relação às instruções por videoconferência seria o princípio da identidade física do juiz. Você acha que não tem um prejuízo muito grande com relação a isso, em fazer uma instrução onde não tem ali a presença física, a identidade que o juiz precisa? Bem, vamos aqui. Eu vou fazer por partes. Se a senhora me permitir, eu queria fazer algumas considerações sobre a inclusão dos processos em pauta e sobre as próprias diretrizes do CNJ. E queria sugerir para a senhora também falar um pouquinho mais perto do microfone, que o pessoal aqui nos comentários está dizendo que não estão te ouvindo direito. Né? Eu estou ouvindo, então fique tranquilo, mas é sempre bom verificar isso. Né? E é importante, porque é importante que todo mundo participe, faça os comentários, é sempre bom que cada um possa colaborar e trazer um ponto. Eu quero dizer aqui também, fazer um abraço aqui para a doutora Andréa Maria Zatar, que participado e acompanhado as observações que tenho feito aqui, a doutora Jucimara Lobato, entre tantos outros. E aí vamos explicar um pouquinho essa questão que é importante dizer. Do ponto de vista processual, do ponto de vista da diretriz do CNJ e do ponto de vista da efetivação, e aí eu vou lhe responder a questão sobre identidade física do juiz. Primeira questão. A pior solução que se pode dar aqui é a solução de confronto. Acho que é preciso construir realmente a matéria com base no artigo 133 da Constituição, o advogado indispensável à administração da justiça. E quando eu falo isso para os amigos advogados e para os amigos magistrados também. É preciso entender a lógica. Nós vivemos um período absolutamente excepcional e que temos, na verdade, receio
de sair da porta de nossas casas. Então, na verdade, nós estamos num período com um inimigo silencioso e invisível que pode contaminar qualquer um e já está contaminando pessoas próximas a nós. Então, a gente precisa ter um exercício de alteridade, de solidariedade em geral. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, a lição básica é para compreender a preocupação dos tribunais, que eu acho legítima, acho legítima. Os tribunais recebem pressão o tempo todo do próprio CNJ em relação ao cumprimento de metas, a própria noção da responsabilidade mesmo moral do magistrado na ideia de efetivação da prestação jurisdicional, da administração, da gerência da sua atividade. Eu não tenho a menor dúvida que isso é algo muito importante. E também não tenho a menor dúvida que os advogados também querem que os processos voltem a andar com a maior celeridade possível, até mesmo para que possam ter a sua atividade profissional mais desenvolvida. E aí, o que a gente precisa falar sobre isso? Olha, eu estou falando dos interesses em jogo aqui, quando a gente pensa numa inclusão. Só que, o que aconteceu? O CNJ fez uma programação para uma reinclusão dos processos com audiência em pauta. Primeiro, exortando a incluir os processos com tentativas de conciliação e com a ideia de também processos para razões finais, sem necessidade de produção proval, e programou a retomada de audiências, né, com instrução no final do mês. Só que essa ideia, que é boa, que é algo que todo mundo quer, ela não pode ser feita a facão, ela não pode ser feita na ponta da faca, literalmente. É preciso compreender isso. E eu estou dizendo isso desde a primeira live que fiz sobre audiências virtuais. A gente precisa sair do armário, parar com esses preconceitos ridículos contra a aplicação do CPC. Não é dizer CPCização do processo do trabalho, não é isso. Mas dizer daquilo que pode ser efetivamente útil no interesse da prestação jurisdicional e do interesse das partes, é o que a gente pode fazer. Para dizer o quê? Que, na verdade, inclusão em pauta para audiência de instrução deve ser feito nesse momento, e eu estou dizendo neste momento em que não sabemos quando voltaremos a audiências presenciais, mas temos esperança de retornar ainda este ano. Então, na verdade, a inclusão dos processos em pauta deve seguir, e aí por isso que eu fiz todo esse mise-en-scène explicar, a lógica do negócio jurídico processual. Ou seja, só devem ser incluídos processos em pauta em que todas as partes, autor, réu e seus advogados, né, digam, não, doutor, nós temos condições realmente de fazer essa pauta. É muito mais prático, evita muito maiores conflitos. Se há bom relacionamento entre os advogados, se são profissionais que trabalham com a ideia de cooperação e o magistrado entrar em cooperação, todos juntos vamos para a audiência realizar. Não é para proteger um lado ou outro, não. É simplesmente queremos resolver esse problema. Temos condições materiais de resolver e vamos incluir em pauta. Ponto. É isso. Isso eu estou defendendo desde o primeiro dia. É isso que meus colegas veem? Não. Mas é isso que o CNJ vê. Então, aí é uma questão básica, né? Nós precisamos perceber que, claro, tudo deve ser feito de forma sempre cordata, sempre na parceria, sempre na conversa, sempre no convencimento. Mas, se há uma situação em que, tendo o advogado de uma das partes que não tem condições de realizar a audiência, e mesmo assim o magistrado entende que tem de colocar de qualquer forma, desculpe, reclamação no CNJ. Desculpe, não é nem corregedoria, sabe? Não é para ir direto para o CNJ. Por quê? Porque, efetivamente, as pessoas estão querendo se tornar palmatória do universo. E aí, o que é que acontece? Existe uma diferença entre celeridade, que é princípio, e pressa, que é antiprincípio. Então, é preciso dizer, se as partes estão efetivamente prontas, dispostas
para poder realizar a instrução, entendeu? Como prova oral. E aí a gente pode tirar as dúvidas dos colegas todos daqui a pouco sobre instrução, testemunha, sobre esse dado, daqui a pouco, conexão, acesso digital, inclusão digital, ele fala isso daqui a pouco. Mas se todo mundo já parte da premissa que é possível realizar, realiza-se. E isso facilita. O que está acontecendo? Nossos colegas, alguns, não, eu vou incluir de qualquer forma, porque eu preciso zerar a pauta, fazer o quê? Sinceramente, pondera-se, registra-se nos autos a impossibilidade e, claro, que aí o advogado vai analisar a estratégia do que é conveniente ou não, né? Quer dizer, ele realiza a audiência e o cliente dele sai prejudicado por causa de um atropelo do magistrado, CNJ. Não tem conversa. Porque se você já ponderou, se o magistrado fez isso e não vai, não tem outra saída. Por quê? Porque o indivíduo não quer fazer. Qual é a situação que é intermediária? E isso é importante entender, porque há múltiplas linhas de fazer esse tipo de conclusão. As pessoas estão dizendo, olha, eu não vou esperar, porque aqui não há uma cultura de negociação entre os advogados, então, tenho ouvido isso. Eu vou incluir o processo em pauta. Até aí, não é problema, porque podemos fazer a discussão da ordem. Eu não faço assim. Eu notifico as partes para informar se elas querem produzir prova oral, se elas têm interesse e se têm condições de fazer. Aí que eu incluo o processo em pauta. Mas alguns colegas verificam que é necessário para a prova oral e já inclui. Até aí não é problema. Até aí não cabe de jeito nenhum nenhuma manifestação do CNJ. Por quê? Porque você ainda não manifestou que não tem condições. O que é que o advogado deve dizer? Olha, se o juiz tomou a iniciativa, mandou incluir pauta sem te ouvir antes, você peticiona. Se você não tem condições, você peticiona e diz, não tenho condições por causa disso. Recomendo, e é uma questão de elegância, não faz sentido fazer uma petição dizendo da impossibilidade material. E há vários motivos absolutamente relevantes que seriam levados em consideração pelo CNJ, inclusive. Olha, a discussão sobre acesso à inclusão, simplesmente porque não tem condições de levar suas testemunhas, é uma possibilidade material. A testemunha não está trabalhando, está fora, não tem como garantir a condução da testemunha de forma espontânea ao juízo. Então, eu preciso efetivamente de um retorno. Pronto, declara isso. Não é de bom alvitre, não é de bom tom, não é sequer elegante. Aqui a gente, e isso tem acontecido, não, o magistrado está se comportando feito um menino mimado, a resposta está sendo de um menino mal criado. Entende? Então é preciso resgatar essa urbanidade no trato. E é a melhor coisa para se refazer. Por quê? Porque é efetivamente, e digo aqui o professor Leandro Fernandes falando, o CNJ não deve atuar em matéria de ato judicial. Concordo plenamente, mas que não é ato judicial, não. Isso aqui, efetivamente, é descumprimento da própria recomendação do CNJ. Nós estamos numa discussão aqui sobre acesso ao judiciário. Não é mérito. O CNJ não tem que se meter em nada no que diz respeito ao mérito da atuação do magistrado. Mas, no que diz respeito à prestação jurisdicional, a forma como se outorga a prestação judicial, não tenho a menor dúvida nesse sentido. É preciso, efetivamente, compreender. Por quê? Porque é a questão, simplesmente a gente vai ficar numa situação de briga, e aí água mole em pedra dura, tanto bate o que fura ou acaba a água. A gente vai ver quem é que acaba a água primeiro. Por quê? E nesse momento em que estamos vivendo um período de tensão, de tantas circunstâncias de impedimento, fazer algo. E aí o que é que a gente deve fazer? Na minha unidade jurisdicional, estou fazendo a mesma coisa. A lógica é essa. O advogado pode dizer que há vários motivos. Doutora, a senhora tem cara de muito nova, pode ser, tem idade, essa é minha filha, eu digo aqui com total liberdade. Mas note, a senhora está fazendo uma live comigo. E aí, agora há pouco, o pessoal está dizendo que está com dificuldade em relação ao áudio da senhora. Isso não pode acontecer em mesa de audiência. Eu que já fiz mais de 160 lives, eu posso dizer que às vezes toca o telefone, cai, falta luz. Há tantas variáveis que devem ser levadas em considerações, inclusive uma situação básica. Eu não nasci no mundo digital, eu nasci no mundo analógico.
migrei para o mundo digital, até, digamos assim, migrei muito bem, me naturalizei, até para pensar que eu sou digital, que nada, eu sou analógico. Né? Agora, colegas que são... Eu vou fazer 48 anos aqui, daqui a 20 e poucos dias. E aí, poxa, mas eu tenho colegas que são muito mais velhos do que eu e não têm a mesma facilidade que eu, ou não migraram tão rápido. Então, eu preciso compreender, não é a mesma situação de quando implantou o PJE, como muitos informam. Não! É algo absolutamente diferenciado, porque há elementos, inclusive, extraprocessuais e extra-tecnologia. Não é somente cultura, não é somente a questão... Agora, a gente precisa, claro, perceber o mínimo de boa fé. Porque qual é o medo? O medo dos meus colegas, medo da senhora mesmo como advogada, a senhora que vai colaborar, tem interesse em produzir a prova, tá? Mas o ex-adverso é alguém que é conhecido por tentar empurrar o processo, protelar. Então, para ele, vai fazer de tudo para não incluir. Vamos ver. O que ele tem que fazer? Analisar cada processo. Porque eu não posso pré-julgar a conduta do profissional da advocacia ou da parte, porque pode ser que naquele caso ele tenha razão. Agora, ele tem que levar em consideração sempre. Por exemplo, é muito comum em alguns estados advogados que advogam tanto para autor quanto para réu. Tanto para reclamante quanto para reclamado. O advogado que é do reclamado diz que eu não tenho condições de fazer audiência e ele faz uma petição dizendo quero incluir os meus de reclamante. Opa, doutor, desculpe, temos algum problema aqui e a gente precisa resolver que deve estar tendo alguma falha de comunicação. E, nesse ponto, também pensar. Da mesma forma, pensar em audiência. Às vezes não é nem a questão de ônus da prova, porque, às vezes, o demandado não tem o ônus da prova. O ônus da prova é só do autor. Mas ele quer produzir, fazer uma prova, contra-prova. Né? E aí, nesse ponto, ele se sente obstaculizado. Quando tem acesso, tá certo, beleza, é assim, ótimo. Agora, deixa tudo registrado nos autos. Porque se a pandemia passar e a gente voltar a fazer audiência presencial e eu verificar que, quando eu incluir o processo em pauta, a parte não produz a prova ou quer produzir uma prova absolutamente inútil, tasca litigância de má fé. A mão tem que ser pesada. A mão tem que ser pesada. Por quê? Porque nós temos que prestigiar a imensa maioria dos advogados que fazem seu trabalho de forma ética, dura, labutam todo dia. E aí nós temos que ver. E o indivíduo que não atua efetivamente honrando esse sacerdócio que era advocacia, sem medo de ser feliz ou infeliz. Então a gente precisa estar fazendo. Aí está querendo fazer solução a granel. E, na verdade, a lógica é interpretar o processo dentro de uma nova concepção meio, digamos assim, manual, manufatureira. A gente vai ter que olhar cada processo mesmo. Não adianta mais fazer pauta de 20, 30 processos. Não, até mesmo para fazer. A gente vai acostumando, faz de 5 aqui para pegar aqui, vamos pegar. A pauta vai para longe. Meu amigo, é melhor do que a pauta ficar parada. Entende? E a OAB não pode fazer, tem que ter também um mínimo de compreensão, justamente nesse ponto, porque as pautas os intestinos vão para a Lua. Se as coisas retomarem, fácil. Agora, tudo que eu estou dizendo é rebus sic stantibus. O que eu quero dizer? Por quê? Porque a gente não tem previsão legal. Se vier previsão legal dizendo que imagina, o Congresso Nacional faz lá uma lei em tempo recorde e diz tem de incluir audiência virtual tem que ser feita, independente de manifestação da parte. Pronto. Nós vamos ter, aí talvez pode discutir até a constitucionalidade dessa lei. Mas aí nós temos... Porque no outro campo é puro voluntarismo. Nós estamos, na verdade, na ideia, com boas intenções, eu não tenho a menor ideia, menor sombra pálida de dúvida, que os meus colegas, quando estão pensando em incluir em pauta todos os processos, eles estão com as melhores intenções. Mas, de boas intenções, se pavimenta a estrada para o inferno. A gente precisa ter cuidado nisso. Por quê? Porque é justamente para não atropelar. Agora, claro que eu não tenho o menor problema, isso aqui foi da premissa, né?
não tem o menor problema que a gente se analise a questão específica do ônus da prova. Por quê? Porque o que é que acontece? E aí vai ser complicado, é verdade, mas é um período de adaptação. Porque muitas vezes o indivíduo não quer fazer audiência, ele não quer fazer audiência, simplesmente, digamos lá, por medo, receio, mas ele não tem matéria de ônus da prova, não pretende fazer contraprova, é simplesmente para acompanhar. Então, nessas circunstâncias, nós podemos analisar. Ou pior, o advogado do autor do réu alega que quer produzir prova oral. Só que o ônus da prova não é dele. E a parte que tem o ônus da prova diz: opa, não quero. Opa, não quer? Então parece-me que é uma solução intermediária. E quando eu falei não de uma CPCização, mas de uma utilização do CPC, é a forma que a gente tem que fazer para tentar otimizar. Tem muito processo aí que não precisa de prova oral. A gente está acostumado, como quem é da área trabalhista, estou há 28 anos. Né? Então, a gente faz audiência todo dia? Faz. Mas tem muito processo que a gente não faz prova oral. Essa imensa quantidade de processos que a gente não faz prova oral, a gente vai poder julgar sem ter audiência. E aí sim eu chego na sua pergunta. E a ideia da identidade física do juiz? A gente precisa reconstruir essa ideia. Por quê? Identidade física do juiz foi algo que era repelido totalmente na Justiça do Trabalho na época dos classistas, tinha, inclusive, diretriz do próprio TST, acabou os classistas, não é possível ainda fazer, é possível já pensar em identidade, mas o fato é que a gente não é nem um problema de identidade, porque identidade, no rigor da ponta da faca, não tem. A gente está imaginando mais a imediatidade, o juiz olhar as partes, tentar exortar as soluções negociadas. É verdade. Acho que isso nós podemos ter uma perda, sim. Principalmente não na instrução, principalmente na conciliação. Ou seja, porque o que é que a gente tem visto? A gente notifica para contestar, garante a contraditório, pergunta se ele tem produção em prova oral, não tem, pergunta se as partes têm interesse em conciliar alguma proposta, não apresentem suas razões finais. Às vezes eu digo, isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta. Né? De julgar o processo imediatamente, sem o juiz olhar para a cara da parte, negociar, vem cá, vamos tentar negociar. Às vezes, o advogado faz um esforço terrível para tentar conciliar e você não consegue convencer seu cliente. De repente, o juiz fala 3, 4, 5 palavras, o cara topa. Então, seria interessante, porque é sempre muito melhor conciliar do que imaginar a prestação jurisdicional de forma impositiva. Mas o fato é que vivemos tempos excepcionais. Esses tempos excepcionais não permaneçam. Que esses tempos excepcionais possam ser superados e voltados a uma nova normalidade que a gente vai construir. Mas o fato é que ou essa foi a solução que se propôs e ninguém propôs outra no lugar. A outra solução é simplesmente suspende todos os processos, vamos esperar. Quando a pandemia passar, a gente voltar à nossa normalidade. Mas perceba, doutora, imagine que se hoje fizeram a vacina da Covid, todo mundo vacinado em uma semana, a senhora vai ter coragem de entrar no fórum cheio novamente, mesmo já tendo vacinado? Sinceramente, depois de tanto período, a gente vai ter um tempo ainda longo para retomar a nossa prática. Com certeza. Com Eu certeza. falei um monte de coisa para dar uma visão mais ampla e a gente poder ir direto para as perguntas também. Então, assim, a gente tem buscado aqui o diálogo e justamente o que nós da OAB, nós queremos é justamente poder opinar sobre a realização ou não dessa audiência de instrução. A concordância, no meu sentir, a concordância ou a discordância de uma das partes já seria o suficiente para que esse ato fosse adiado.
Mas aí a gente tem o contraponto de que aí não se fariam audiências. E eu penso que não, que na verdade aquele que está se propondo a fazer, e se porventura acontecer das duas partes quiserem fazer, advogados que se sentem menos inseguros e têm uma prova mais tranquila para se fazer, é que vai começar a fazer a engrenagem andar para que, de repente, a gente possa, daqui a 60 dias, talvez, estar no outro patamar em relação a essas instruções por videoconferência. Mas, assim, o que eu tenho pedido muito quando eu converso aqui com os nossos desembargadores e tudo mais, é que a gente escuta muito que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, né? Porque quando a gente se depara com a ação, com a problemática do processo, é a gente que ali avalia a estratégia de como que a gente deve colocar esse processo aí para ser analisado pelo judiciário. Ele não está sendo ouvido. Ele não está sendo ouvido. Os advogados, eles não estão sendo ouvidos como a parte principal no sentido de analisar qual é a complexidade do processo, qual é o tipo de prova que precisa ser produzido, e está vindo a decisão de forma impositiva. Nós temos, inclusive, uma menção aqui na portaria do nosso regional que eu achei bastante curiosa, que foi colocado assim, que se devia fazer primeiro as audiências das causas menos complexas, para que a curva de aprendizagem dos advogados, servidores e juízes crescessem com relação à videoconferência. Mas eu pergunto, professor, quem teria melhor condição de avaliar se a causa é complexa ou menos complexa para se fazer a audiência de instrução? Seria o juiz do trabalho ou seria o advogado que sabe qual é a prova que ele tem para fazer? Então, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é uma questão que, no meu caso, com a sistemática que eu adotei, a gente acaba ficando ela superada. Por quê? Porque como eu notifico as partes para informar se tem interesse em produzir prova e audiência e se tem condições de realizar essa prova, na verdade, eu supero a discussão da complexidade. Por quê? Porque eu penso logo na noção do acesso à prestação jurisdicional. Agora, aferir qual é a complexidade para pensar no processo, perceba, de certa forma, quando eu pergunto à parte se ela tem condições, ela que já me responde. Né? Parece-nos que não dá para fazer uma situação individualizada em que cada advogado vai verificar o grau de complexidade. Não, na verdade, se você utiliza um outro método, a questão se torna superada. Por quê? Porque, na verdade, a lógica de menor complexidade devia ser outra. É de desnecessidade de produção de prova oral. Isso independente de complexidade. Às vezes tem causas que só são matéria de direito que são extremamente complexas. Mas não vai ter necessidade de produção de prova oral, a gente vai encerrar esse processo logo. Eu fico dizendo assim, eu sou juiz de uma vara da capital, né? Fui 10 anos juiz da primeira vara do trabalho de Salvador, que é a mais antiga do país. Eu estou desde 2016 na 32ª, né? Mas é algo para mim, eu conheço o processo velho, a gente tem processo demais, mesmo com a diminuição que houve pela reforma trabalhista, a gente já tem uma quantidade muito grande de processo. E isso é algo que a gente deve pensar, a nova construção de prioridade. A nova construção de prioridade é processo que não tem produção de prova oral, passa na frente. Não é anterioridade. É o processo que é possível julgar. Processo, claro, busca de conciliação, claro. Agora, processos em que as partes, alguma das partes, autor ou réu, diz não tenho condições de realizar a produção de prova oral, pelos motivos que lá, e parece, eu volto a dizer isso, a gente não pode, eu estou dizendo que o Poder Judiciário não pode se comportar feito um menino mimado e o profissional de advocacia não deve se portar como menino mal criado. Não faço porque não confio, sou agressivo.
esse tipo de coisa, porque é algo que ele já está depondo até mesmo da parte contrária. Eu não confio no meu colega que deve manipular a testemunha, não sei o quê. É algo que soa demeritório. Então, a gente deve buscar, nessa linha, um tipo de fundamentação. E há várias construções muito fáceis e que o indivíduo pode fazer de forma mais elegante. Olha, temos dificuldade de acesso digital, a internet na região que a testemunha mora. Às vezes pode ser da testemunha. O autor possa, o réu pode, mas a testemunha não pode. O local que a testemunha está em isolamento não tem uma banda boa, não tem como verificar isso, não tem como deslocar. A coisa é ficar em casa, não tem como dizer, eu vou ter que correr atrás da testemunha, a testemunha não está trabalhando. Então, há vários elementos que podem ser levados em consideração. E isso facilita muito. Por quê? Para que eu não deixe a sua pergunta efetivamente sem resposta, parece-nos uma arrogância. Querer dizer, vou incluir tudo em pauta e vou incluir os que eu acho menos complexos. Os que eu acho, sabe? Realmente aí pode ser complexo para o advogado, pode ser complexo para o juiz e não ser. Então, esse é um critério que é péssimo. É um critério que, seja por uma ou por outra parte, é um critério ineficiente, pouco produtivo. Então é aquela coisa. Você pode... Eu moro no 18º andar de um prédio, tem 4 andares. Eu posso ir e subir e descer de elevador. Mas eu também posso ir de escada. Vou cansar mais. Mas eu chego. Fazer essa coisa de incluir a granel é como subir de escada. Fazer inclusão em pauta de processo que um ou dois ou um dos advogados diz que não tem condição é querer subir de escada. Provavelmente vai parar muito tempo, porque o processo o indivíduo vai querer fazer audiência, vai para o CNJ, vai ter um PAD, vai verificar a corregedoria, vai ter campanha institucional, vai pedir apoio, desagravo da OAB. Para quê? Para quê? Se tanto juízes como advogados querem realizar a prestação jurisdicional, é muito melhor fazer um gerenciamento e a gente resolver isso, né? Não sei, talvez, sei lá. Eu posso imaginar, porque eu já rodei muito, né? Então, às vezes, você tem unidades jurisdicionais que tem poucos processos, então o juiz faz uma coisa mais detalhada. Mas, por exemplo, quando eu fui juiz no interior, e eu fui juiz no interior da Bahia, não tinha celular na época. Então, o que aconteceu? Eu falava com os advogados, eu falava, vem cá, vamos reunir esse negócio. Era muito mais prático, eu conhecia todo mundo, sempre foi acessível. Então, é muito mais fácil resolver essa questão na negociação, na conversa, que a gente pode obter resultados muito melhores. A gente tem a assertiva nos atos que do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e aqui da nossa portaria, dizendo que o advogado ele não tem responsabilidade de acolher partes e testemunhas em seu escritório. É claro, mas é lógico. Peraí, a questão é fique em casa. A gente vai imaginar que a lógica da proximidade é botar o advogado. Agora, perceba, a justiça não pode realizar audiência, porque não pode, porque o fórum fica interditado, e agora transformar o escritório do advogado em fórum, extensão do fórum? Porque na prática, o que está acontecendo e o que vai acontecer é o advogado acessar pelo link dele e por esse mesmo link a parte participar da audiência, né? E se houver testemunhas, também. Isso não é a melhor postura. Não é a melhor postura. Mas, assim, eu estou colocando o que a gente tem percebido dos colegas, que é a solução que eles estão vendo diante da parte que não tem internet para sustentar uma videoconferência. E a testemunha, que também não tem, ele está trazendo para o escritório, certo? Ele está trazendo para o escritório. E aí uma dúvida de ordem prática eu poderia fazer audiência apenas pelo link do advogado, de modo que a parte seja ouvida por esse link, a testemunha também seja ouvida por esse link, ou necessariamente cada um vai ter que fazer o seu acesso? Sinceramente,
qual é a lógica da diretriz sobre a matéria. Fique em casa. Cada um ficar em sua casa. A ideia é preciso entender que não é o que acontece nessa confusão que está acontecendo, é justamente isso. Essa é uma pergunta que a senhora está trazendo, que vários colegas estão provocando a senhora para responder isso, mas isso é justamente a negativa da ideia da audiência virtual. Porque para que a gente está fazendo audiência virtual? Vamos parar para pensar? Para que a gente está fazendo audiência virtual? É que não é recomendável o deslocamento na cidade, porque algumas estão em lockdown, algumas estão com restrições sérias, todo mundo já conhece alguém das suas relações que está com Covid. Então, espera um pouquinho. É para cada um ter a sua conexão. Isso. Eu aceitei fazer a audiência. Muito bem. Aceitou fazer audiência porque estão impondo lateralmente, como a senhora falou. Muito bem. Parece que aí fica parece que fica a consequência natural dessa forma autoritária de inclusão em pauta. Porque aí o advogado, eu não tenho jeito, eu estou indo para o sacrifício fazer. Mas está tudo errado. Está tudo errado. Desculpa essa minha contundência na resposta. Porque a lógica é a seguinte. Juiz pergunta, quer. Todo mundo pode. Vai ser todo mundo em sua casa. Todo mundo no seu campo de atuação. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente diz que vai entrar todo mundo pelos mesmos gadgets, né? pelo mesmo celular, o iPad, o tablet, computador, dentro do mesmo link, todo mundo junto. Aí o que acontece? A gente vai começar a querer fazer teoria em cima do errado, porque isso está errado. Aí a gente vai ter que... Por quê? Porque se eu cometo a asneira de dizer que isso está certo, como é que a gente vai garantir incomunicabilidade de advogado com as testemunhas? Não tem como garantir. Sabe como é que vai ser minha audiência virtual? Vou te explicar como é que eu vou fazer. Notifiquei todo mundo, ótimo, está todo mundo presente, está todo mundo possível, beleza, inclui em pauta. Sentou, estou aqui, abri meu notebook e vou fazer audiência virtual, ótimo. O autor está aí? Tá, beleza. O advogado dele está aí? Tá. Reclamado está aí? Tá. O advogado dele está aí? Tá. Deixa eu ver. Vocês têm testemunha? Tem. Fulano e Beltrano, você quem? Cicrano e João, ótimo. Eles estão aí, bom, não vou permitir o acesso deles à audiência virtual, mas eles estão aqui conectados, né? Beleza, já está todo mundo. Vamos começar a audiência. Ouvi o autor, ouvi o réu, ouvi a testemunha. Aí a gente bota na sala virtual a testemunha. Perceba, é simples. Google Meet, Zoom, cada tribunal tem a sua forma de conexão, né? Mas eu só permito a entrada na sala virtual. Vai ser transmitido pelo YouTube, meu Deus? Não, isso é um mecanismo de realização da audiência. E aí só entra quando eu mandar. Entrou, ótimo, realizou a audiência, beleza. Todo mundo falou, todo mundo se manifestou, beleza. Vamos começar a fazer desdobrar. Tá todo mundo aí? Tá, beleza. Ouviu o autor? Beleza, ótimo. O réu caiu. Ih, o réu caiu. Pera aí, gente, deixa eu puxar meu telefone. Pode que dia? O senhor já está dispensado, mas você quer para ver amanhã, depois da manhã? Vou fazer cada processo. Adianta o dia seguinte. Eu vou estar em casa. Perceba. O réu chegou a testemunha que estava aqui, ou não está aqui, qual é a conexão? Adia a audiência. Isso vai acontecer? Vai. E eu vou achar que é um plano maquiavélico para não produzir prova para adiar? Pode até ser. Mas eu vou pressupor isso? Não. O que vai acontecer? Adiar para amanhã. Dia para o dia seguinte. Adiar para outro. O juiz tem que ter paciência. Porque a gente precisa, nesse ponto, imaginar que eu vou demorar o tempo que for para fazer a audiência. Vocês que estão fazendo. Olha, eu quero. Vocês disseram que... Eu não botei unilateralmente. Vocês disseram que podia. Todo mundo vai tentar
essa barata vai estar lá, pronto. Mas eu filmei sim, é um risco, se corre. Se não correr o risco, não tem audiência. Então, a gente precisa, na verdade, nesse ponto, superar preconceitos e fazer. Por quê? Porque é só fazer a pergunta óbvia. Alguém tem certeza absoluta que todas as audiências... Eu sou juiz há 25 anos. Que todas as audiências que eu fiz, absolutamente todas, nenhuma testemunha foi instruída, nenhuma testemunha teve algum tipo de informação. Poxa, eu sou professor há 25 anos, nenhum dos meus alunos pescam ou colam, depende de como é. Cada região tem. Nenhum aluno meu cola. Claro, mas eu estou dizendo que a cola é lícita, que a cola é legal, que a cola deve ser estimulada? Não. Mas a gente deve perceber que a gente deve buscar esse campo. Não, mas senão a verdade não vai ser realizada. Que verdade? A gente vai construir uma verdade no processo. Alguém é inocente o suficiente para achar que quando um juiz condena em horas extras, porque o cara trabalhava, na versão dele, de 8 às 22, ele realmente trabalhava todo dia das 8 às 22, sem mudar nada? Não. Há estimativas, há um gerenciamento. E é isso que precisa ser feito. Agora, não é fazer com atropelo. A lógica que a gente tem que buscar é entender como deve fazer. Desculpe assim, a forma, às vezes, a ser exaltada, que foi, que é coisa do professor que quer. Mas eu digo a todos os amigos e amigas, e estou aqui com... Eu tenho que falar isso porque eu amo de paixão meu professor Leandro Fernandes, juiz na 6ª Região, né? Foi meu assistente, aluno, orientando no doutorado, está participando aqui, dizendo, posso pensar diferente, eu posso estar errado, me convença. Agora, eu estou convencido que essa forma de inclusão autoritária, sem levar em consideração as peculiaridades mesmo de acesso digital do advogado, e não é só acesso, é simplesmente também habilidade. Gente, é só ver, como eu digo, eu estou com 50 anos, quantos colegas meus até hoje se modem com a tela touchscreen e fica lá batendo? E a senhora tem filho, doutora? Tenho. Então, 6 anos. 6 anos. O seu filho, eu não conheço o seu filho, mas seu filho deve mexer num tablet ou numa tela para galinha pintadinha ou para a Peppa Pig, que aquele negócio deve ter alguma substância alucinógena, porque os meninos ficam assim ligados, né? E ele mexe naquele negócio assim, a senhora diz, quem ensinou? Ninguém. É uma outra geração. E a gente precisa compreender, precisa, sabe, a alteridade nesse ponto, né? Não é só respeito do outro, o cara que está lá, pô. É preciso ver esse dado. Eu estou convencido disso. Enquanto não me obrigarem a fazer isso de contrário, quando eu serei obrigado? Se a lei disser. Se a lei disser é para incluir pauta independente da condição de cada um, eu acho pouco provável que faça uma lei assim. Mas se quiser, eu cumpro. Então, mas assim, essa semana nós tivemos o Tribunal da 4ª Região, acho que o Rio Grande do Sul, ele baixou uma portaria dizendo que não ia fazer as audiências de instrução. E o TST veio bem positivo com relação à exigência de se fazer. Então, eu acredito que assim, a gente está ficando todo mundo encurralado, porque o advogado mas aí... fica, o juiz do trabalho fica, entendeu? Mas aí, posso defender o corregedor do seu trabalho? Só para atender? Eu acho que a melhor linha do TRT da 4ª é a melhor. E é a linha que vai se afinar no CNJ. Às vezes, o que é que acontece? A gente está tão acostumado num mundo tão conectado que a gente, às vezes, esquece que o magistrado decide dentro dos limites objetivos da lide. Eu não tenho a menor dúvida que o corregedor-geral do seu trabalho, quando for alertado em relação à diretriz do CNJ, muda isso. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Sabe? Por quê? Porque o grande problema, doutor, é justamente isso. O TRT da 4ª fez uma resolução que me parece afinado com o CNJ,
Um profissional, e da mesma forma que eu falei do doutor Leandro aqui, que é destinatário do meu amor, disse isso, né? Esqueçamos que eu e ele somos juízes. Sejamos eu advogado. Eu penso de uma forma, ele pensa de outra. O TRT da Quarta pensa como CNJ, vem alguém que pensa como... Não, tem que ter... E aí, sem contraditório, um dos maiores preços da democracia, doutora, é o contraditório. Sabe? Então, o que acontece? O juiz, e eu digo isso com absoluta liberdade, nós magistrados, aí, ó, a senhora viu o quanto eu tenho um respeito pela nobre classe da advocacia. Mas deixa eu também agora falar dos meus colegas magistrados. A magistratura, quando está pressionada para decidir em sede liminar, às vezes, decidir em liminar é algo que está no nosso dia a dia, não é mesmo? A gente propede decisão liminar de magistrado o tempo todo. Mas isso devia ser uma absoluta excepcionalidade. Porque decidir liminar é sem contraditório. É sem contraditório. O que é que o processo judicial se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade? E aí faz, efetivamente, que as pessoas não precisam da barra liminar. Mandado de segurança em alguns TRFs era só liminar. Ninguém julgava mérito. Então, o que é que acontece? A gente precisa julgar mérito. A gente precisa garantir o contraditório e ver isso. Claro. E até para não parecer contraditório, ó, fazer o outro lado da moeda. Advogado vai chegar para mim e vai dizer, doutor, eu não quero incluir, eu não me sinto hábil, eu realmente tenho dificuldade de acesso digital. Ele vai dizer o que for. Dizendo para analisar, eu não vou realizar a audiência de autor ou seja de réu. Não vou. Se receber alguma ordem que é para fazer, inclui-se pauta. Porque eu não vou violentar a minha noção, porque eu tenho a liberdade para fazer isso. Como eu também não critico o colega que inclui e unilateralmente é o entendimento dele. Não me parece o melhor. Eu não vou incluir. Não vou incluir. Se o advogado me diz não vou incluir, eu não vou incluir. Agora, doutora, eu vou fazer antecipação de tutela com frequência. É claro. Por quê? Porque o que é comum? O que é comum na nossa prática? Nossa prática tem sido o quê? Situações de acumulação objetiva e que o indivíduo tem lá parcela rescisória, hora extra, adicional de salubridade, pedir reparação por dano moral, não sei o quê, e a gente só julga isso lá no final. O cara está lá, tem direito, ele está alegando que ele é trabalhador externo, mas que tinha hora extra, matéria que vai precisar de prova oral, mas isso impede a prova oral de eu mandar pagar as verbas rescisórias? Não. Vou antecipar a tutela. Assim como garantir contraditório, o cara diz, não, falar, doutor, não considero razoável, estou antecipando a tutela aqui. Não gostou? Vai. Fazer o quê? Decisão é recorrível de imediato, você vai ter que pensar de alguma forma. Por quê? Porque, doutor, o senhor devo, não nego, pago quando puder, vai ser justo. Doutora, já estou falando há 53 minutos. Pois é. Eu falaria com você mais algumas horas, sem cansar nem um pouco, porque você é uma honra muito grande. Prazer meu, doutora. Mas nós estamos caminhando realmente para o final. Eu queria fazer o registro de algumas presenças que eu consegui aqui. Eu prestei tanta atenção no que você estava falando que eu não consegui ver muitas participações aqui pelo chat. A senhora bota o dedinho na tela, ó, e aí dá para verificar. Sim. Mas enquanto ela está procurando aí, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, né? Aí, do ônus à prova. Tem uma matéria que não tem discussão sobre ônus à prova. Vai lá, doutora. Registra a presença aqui do conselheiro federal Felipe Guerra, das conselheiras estaduais Narana, Ana Laura, Gabriela, do presidente da Acramate, Hélio Machado, vice-presidente Marcos Avalone, todos os meus queridos aqui, membros da nossa Comissão de Direito do Trabalho, que é maravilhosa a nossa comissão. Você precisa vir aqui pessoalmente. Eu vou, olha, e o Avalone é meu brother, gente boa pra cacete. A gente tá combinado, inclusive, é por causa da pandemia. Esse ano eu ia ir pra conferência, tal, quer dizer, tava compromissado.
bloqueado data e tudo. E aí eu ia com a banda, e aí ia fazer a apresentação jurídica, a proteção artística, ia fazer show, ia ser muito legal. Porque, para mim, estar com vocês, o Valor é o melhor Cicerone que eu conheço. Vou te falar, Mato Grosso te ama, viu? Mato Então, Grosso te ama. Então, o meu coração é de vocês. Só para encerrar, algumas pessoas perguntaram, e eu consegui observar, se essa questão do peticionamento, dizendo a questão da justificativa de impossibilidade técnica ou de ordem prática, ela precisa ter alguma comprovação. Parece-me, doutora, que aí vai depender realmente das circunstâncias, né? Algo não é lógico imaginar que e dizer que a testemunha está doente, por exemplo, junta-se ao atestado, é a súmula 122. Mas, por exemplo, uma questão de inclusão digital, de dizer, olha, a testemunha mora no bairro tal, está no isolamento e não faz. Eu não preciso trazer a planilha de acesso, ou simplesmente a testemunha não tem acesso à internet. Vai ter que dizer, ó, declara isso. O que você não pode mentir. Ok. Você recebeu a informação, registra. Para mim, assim, a nossa live vai cair em 2 minutos. Então, estou caladinho. Vamos fazer nossas considerações, o que acha? Para mim, como considerações finais, é só de agradecimento. Eu acredito realmente que, através das lives, eu posso trazer, instigar a dialética e ajudar colegas magistrados, colegas advogados, colegas do Ministério Público, colegas servidores, colegas estudantes, todos a buscar um resultado. Foi um prazer conhecê-la virtualmente, doutora Roberta. Espero a oportunidade de conhecer todos os amigos e amigas de Cuiabá. Nós também. A gente quer agradecer também, foi uma honra muito grande poder ter essa participação com você. Foi uma live muito especial para nós. E agradecer a presença dos nossos colegas aqui. A gente manteve aí uma presença maciça de muitos advogados docentes aqui. Foi muito legal. Agradeço a participação de todos. E, enfim, vamos aguardar a próxima live. Muito bem. Faça um print screen com quantos para eu saber quanto é que foi. E diz o pessoal, me siga aí. Povo, me siga aí no Instagram e nos 2 canais do YouTube. Canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Um beijo e abraço a todos.